Oi gente, sou eu, Emanuele Maia, contando histórias e hoje vamos falar sobre as lições que podemos tirar do cego Bartimeu. Você já parou para imaginar quão difícil é uma vida na escuridão? Uma vida onde você depende de tudo e de todos, uma vida que precisa de mendigar para poder ter o seu sustento? Pois é sobre este cego que iremos conversar. Essa história encontra-se no livro de Marcos, no capítulo 10, do verso 46 ao 52, que diz assim: Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Em outras versões que eu estou usando, a King James atualizada, diz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A primeira lição que a gente pode tirar aqui dessa história que eu acabei de contar. O cego Bartimeu, ele foi direto à fonte, ele foi a pessoa certa. E quantas vezes, meus irmãos, nós nos prendemos a fontes erradas. Precisamos de um milagre, precisamos de uma cura, de uma misericórdia e vamos em fontes erradas. Será que esse cego não já tinha ido a médicos, a sacerdotes, até para feiticeiros da época atrás de uma cura? Muitas vezes, sim. Mas neste momento aqui, ele foi a pessoa certa. E que a gente pode tirar dessa lição para a nossa vida hoje? Que nós também saibamos ir atrás da pessoa certa, que é Jesus. Então, o segundo ponto que a gente pode destacar aqui é a perseverança. O Bartimeu, ele era perseverante, porque a palavra de Deus diz, olha, que Jesus e seus discípulos, ele estava com uma grande multidão. E quando esse cego ouviu que era Jesus que estava passando, ele nem pensou duas vezes. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou, e as pessoas aqui o advertiam severamente: cala-te, não incomode o mestre. E quanto mais as pessoas mandavam ele parar, mais ele clamava. Essa segunda lição é muito importante, que a gente não perca isso de vista. Porque muitas vezes as pessoas, a multidão vai mandar a gente se calar. A multidão, ela não entende o tamanho do teu clamor. Só quem passa por uma situação, que na história desse cego, ele estava ali no canto do caminho. Ele estava solitário, ele não mostra que ele tinha família, ele diz que era filho de Timeu, mas não mostra nada se ele era casado, se tinha família, se alguém sustentava ele, não. Só diz que ele vivia à beira do caminho. Quantas vezes eu e você estamos assim, à margem, à beira, nos cantos, triste, solitário, e ele estava ali, clamando. E só a gente sabe o tamanho do nosso clamor. Só a gente sabe o porquê que a gente está fazendo aquele clamor. Mas a intenção do Bartimeu era o quê? Atingir o coração de Jesus. E quanto mais as pessoas mandavam ele se calar, as pessoas mandam nós nos calarmos. Elas não entendem nosso clamor, elas não entendem nossa busca. Não permita. Faça como o cego Bartimeu, continue clamando, clamando cada vez mais. A Bíblia está contando aqui que Jesus estava seguindo em direção a Jerusalém. Ele estava saindo da Pérea, sentido a Jerusalém para Páscoa. E essa multidão que seguia Jesus também estava indo sentido a Jerusalém para comemorar a Páscoa. Era o último ano do ministério de Jesus. Jesus, enfim, ia encontrar a inevitável cruz. E mesmo assim, Jesus parou para socorrer aquele cego. Simplesmente, Jesus parou. E nessa história aqui, ele foi a única pessoa
que clamou de certa forma que fez Jesus parar. E não só ele parou, a multidão que estava com Jesus parou. Porque aquelas pessoas que mandavam o cego se calar, ele mesmo teve que ir lá chamar o cego, dizer: ânimo, levanta-te. Ele manda te chamar, o mestre manda te chamar. As mesmas pessoas que querem te parar são elas que Jesus vai mandar. Vai lá e diga a ele que eu estou chamando. Você vê aqui que nessa história que Jesus não foi até o cego, mas ele chamou o cego até ele. E o cego prontamente obedeceu. Porque veja o que ele diz aqui. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Essa parte da capa é interessante. É uma das lições que você precisa guardar. O jogar da capa. Porque a palavra diz, jogou a sua capa de lado de sobre si. Naquele tempo, essa capa representava a autorização que o governo romano dava para pessoas que não podiam se sustentar, tinham algum tipo de deficiência. Então, elas tinham autorização de mendigar em qualquer parte da cidade. Então, essa capa, ela representava tanto a sua proteção, porque protegia do frio, protegia do calor, quando estava com um sol muito forte, elas colocavam em cima da cabeça. E essa capa era uma autorização, porque quem via de longe já sabia que aquilo ali é um mendigo. Ele precisa de receber esmolas para sobreviver. Então, era uma certa de autorização que o governo dava. E na mesma hora, quando alguém chega até ele e diz que o mestre o chama, ele tinha tanta certeza no que Jesus poderia fazer, que ele lança a capa dele. Quer dizer, aquilo que ele tinha como segurança para ele, não tinha mais importância, porque naquele momento ele sabia que Jesus ia ter um encontro com ele, ele sabia que Jesus iria trazer uma vida nova, uma perspectiva nova para ele. Então ele lançou a capa. E você, meu irmão? Será que você aí não está tendo impedimento de progredir na sua vida com Cristo porque tem alguma capa que você precisa jogar fora? A capa do desânimo, a capa da inveja, a capa da procrastinação, porque você vê o cego, ele não procrastinou. Ele viu que a sua grande oportunidade estava passando. Ele era cego fisicamente, mas não era espiritualmente, porque veja o clamor dele. Jesus, filho de Davi. Quer dizer, foi a primeira vez que a Bíblia fala que Jesus passou pelas cercanias de Jericó. E ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. E naquele momento que ele soube que Jesus estava passando, ele não perdeu tempo. Quantas vezes eu e você perdemos tempo com capa, podendo lançar essa capa e ir ao encontro de Jesus? Ele não perdeu tempo. Ele lançou tudo o que ele achava que poderia atrapalhar a vida dele para uma vida nova, porque aquela capa representava a sua velha condição, a sua velha vida. Será que você não está querendo seguir Jesus com uma vida velha, com manias velhas, com vícios velhos, com pecadinhos de estimação? Essa capa pode atrapalhar o teu caminho, porque veja, ele era cego fisicamente. Para ir até o encontro de Jesus, a capa poderia atrapalhar o seu caminho. Mas ele não era cego espiritualmente. Ele ali estava enxergando coisas que muitos da multidão não tinham visto ainda. Porque ele sabia, como um judeu, que o Messias, tão aguardado, seria da linhagem de Davi, do rei Davi. A quarta lição que o cego pode nos dar. E Jesus faz a belíssima pergunta: que queres que eu te faça? E ele respondeu com um básico, uma resposta simples: mestre, que eu volte a ver. Não a satisfação dos seus desejos, e sim a sua necessidade. Será que Jesus não sabia o que ele queria? É lógico que sabia. Mas Jesus quis ver a intenção do coração dele. E ele diz aqui: vá em frente. A tua fé te salvou. Primeiro, Jesus salva o cego, porque ele foi até Jesus por fé. Ele manifestou a fé dele no momento que ele ouviu que Jesus estava passando.
Será que o teu clamor está chegando até os ouvidos de Jesus? Ou a multidão está impedindo teu clamor? Ou as adversidades da vida, as suas capas estão atrapalhando você chegar até Jesus? Porque primeiro ele disse, vá em frente, a tua fé te salvou. E no mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. A primeira pessoa, quando ele abriu os olhos, que ele enxergou Jesus, e que você possa hoje, com os teus olhos espirituais, poder contemplar a beleza de Jesus, porque com certeza ele quer te dar uma nova vida, ele quer te dar um novo caminho, e que você, como o cego Bartimeu, continue aqui, ó. O homem recuperou a sua visão e passou a seguir Jesus pelo caminho, porque Jesus não quer só fazer um milagre na tua vida. Jesus quer ter comunhão contigo, ele quer andar contigo pelo caminho, o caminho que Deus nos conduz à vida eterna. Esse é o caminho, que você hoje possa também ter esse encontro com Jesus, assim como o cego Bartimeu teve. E esse foi mais um Contando Histórias. Eu espero que vocês tenham sido abençoados como eu. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. E a paz do Senhor. Tchau! Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Abençoe outras vidas. Tchau!